Pronto, tá gravando agora. Bom, então, né? Vimos sintagma desde o nosso primeiro dia de aula, como eu tava falando para vocês, que eu esqueci de gravar, agora tô gravando. E nós sabemos que os sintagmas, eles são divididos entre sintagma nominal e sintagma verbal. Como que eu faço essa divisão? Onde eu sei que é o meu divisor? Eu identificando o verbo, né? Pego a minha oração, vejo onde está o meu verbo, faço um corte aqui, ó, um cortezão na frente do verbo, né? E aí eu sei que o que está na frente do verbo eu chamo de sintagma nominal e o que está depois do verbo com o verbo junto eu chamo de sintagma verbal, né? Então, se eu ficar em dúvida se eu coloco ou não coloco o verbo no sintagma verbal, vocês lembrem que ele recebe o nome de verbo. Olha o verbo aqui, ó, sintagma verbal. Então, ele recebe o nome do próprio verbo, porque o verbo ele é muito, muito, muito importante para essa construção toda de sintagma, tá bem? Até aqui vocês todos entenderam essa diferença, sim ou não? Tá. Então, eu peguei aqui uma frase, eu botei: a professora Amanda gosta da cantora Britney Spears. Por que eu coloquei isso? Porque eu estava escutando Britney Spears na hora de fazer os slides, e aqui que eu vou escrever para eles, botei aqui essa frase. Então, eu identifico o meu verbo, que é o verbo gostar, né? Corto na frente dele, faço um cortezão na frente dele, e aí fica a professora Amanda como sintagma nominal e gosta da cantora Britney Spears, sintagma verbal, tá bem? Próximo. Então, o nosso sintagma nominal, ele é dividido em núcleo e dividido em determinante. O núcleo é aquela partezinha do sintagma nominal que ela é mais importante, aquela que a gente não pode tirar de jeito nenhum. E ele vai ser sempre o quê? Um substantivo. O que é um substantivo? É aquela classe gramatical, né? Que a gente sabe que ele nomeia as coisas, nomeia qualquer coisa, seja abstrata, comum, seja composta, né? Concreta. Então, é um substantivo. Já os determinantes desse sintagma nominal, eles podem ser adjetivo, artigo e numeral. Posso ter todos eles ao mesmo tempo, como eu posso não ter nenhum deles na minha frase, né? Próximo. Aí aqui eu peguei uma frase. A Sofia foi a primeira a entrar na melhor live do mundo. Só um pouquinho, vou ter que voltar porque alguém chegou, não? Sim. Nem sei quem é. Quem é? Bom dia para quem chegou agora. Quem é que chegou? Bom dia, tia. Quem é? É a Valentina. Ah, Valentina. É a Valentina. Tá. É que não tinha aparecido o teu nome, Valentina. Agora sim. Bom, então, a Sofia foi a primeira a entrar na melhor live do mundo, né? E então, vamos separar na frente do verbo. Onde que está o meu verbo?
Qual é o meu verbo? Entrar. Não. Entrar. Não, não é entrar. Não? Não. Foi. 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 Isso. Vamos então botar aqui em vermelho. Foi. Foi. Oi? Então, foi é o nosso verbo. Vou fazer um corte na frente do foi. Um corte bem grande, só para ele não achar que eu tô de brincadeira. Ih, travou-se tudo. Vocês estão conseguindo me escutar? Tadinho do foi cortado. Sim. Tá. Então o foi. O foi se foi. O foi se foi, muito bem. Então a Sofia foi a primeira a entrar na melhor live do mundo. A Sofia é o nosso quê? Sintagma nominal. Isso, sintagma nominal. Meu SN. Jesus, o que eu fiz? Então, SN é a Sofia. Vou botar a Sofia. Qual cor que tu mais gosta, Sofia? Sofia? Que cor que tu mais gosta? Preto. Preto? Meu Deus, Sofia. Vou ter que trocar aqui. Preto numa coleta. Pronto. A Sofia foi a primeira a entrar na melhor live do mundo. Então, foi a primeira a entrar na melhor live do mundo. É o meu... Como é que eu chamo isso? SV, muito bem. Porque SB, parabéns. Gente, acontece a gente se enganar, normal. SV. Muito bem. Alguma dúvida aqui, gente? Sim ou não? Não? Tá. Não. Vou criar um outro slide aqui, assim mesmo, para a gente ver o meu SN. Então, meu SN é a Sofia. A Sofia é meu SN. Se trava tudo, é maluco por escrever com o travado, né? Então, o meu A, ele é o quê? Um determinante ou é um núcleo? Determinante. E esse determinante, ele é um artigo, ele é um adjetivo ou ele é um numeral? Artigo. Artigo, muito bem. Aí eu tenho Sofia. Sofia, ela é um determinante ou é um núcleo? Núcleo. E qual é a classe de palavra do meu núcleo?
substantivo. E neste caso, ele é próprio. Muito bem. Quem foi que disse daí que lá da frase correr era verbo? Quem foi que disse? Gente, estão me escutando? Quem foi que disse? Sim, mas ninguém perguntou isso. O que é? Ninguém perguntou correr, não. Tipo, Eu perguntei qual é o meu verbo da oração e alguém me disse correr. Quem foi que disse correr? Agora ninguém falou. Tá bom, não tem problema. Muita vergonha. Vamos lá. Gente, correr é um verbo, certíssimo. Mas por que naquela frase ele deixa de ser um verbo? Porque assim, quando que eu uso o correr como verbo? Eu digo, vou pegar a Sofia como exemplo. A Sofia corre todos os dias na praça. Tá? Então, o meu verbo correr aqui, ele está conjugado e ele tem um sintagma nominal. Então, a Sofia corre todos os dias. Quem corre todos os dias? A Sofia. Mas lá naquela frase, eu tinha um A na frente dele. Então, quando eu tenho, gente, um determinante na frente de um verbo, esse verbo ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Então, por exemplo, deixa eu apagar esse determinante que eu escrevi errado. Ocorrer pela manhã, ou todos os dias, né? Eu escrevi todos os dias para Sofia. Então, ocorrer todos os dias faz bem para a saúde. Então vejam. Sim, fica. Uhum. Por quê? Porque ele deixa de ser um verbo, ele não está mais sendo conjugado. Percebam que ele está com essa terminação, ó, com E e R no final. Então, ocorrer todos os dias faz bem para a saúde. Outra frase que a gente vê bastante em revistas de boa forma, de emagrecimento, é o seguinte: o comer bem faz bem para o corpo. Entendeu? Então, quando esse verbo ele está nessa posição e ele está acompanhado de determinantes como o, que é um artigo, e bem, que é um adjetivo. Então, gente, ele passa a ser um substantivo e não um verbo como em correr. A Sofia corre todos os dias. Entenderam? Sim ou não? Opa, avancei o conteúdo aqui. Entenderam, gente? Gente. sim. Ai, meu Deus, vocês me preocupam, mas eu acho que eu que caí, vocês não falam nada. Tá bom? Então tá. Bom, próximo conteúdo é ortografia. Então, lá no livro de vocês, no livro 2, tem esse conteúdo de ortografia. Então, o que eu queria conversar com vocês sobre ortografia, né, gente?
a primeira coisa que vocês têm que ter na cabecinha linda de vocês é que como que eu vou aprender a escrever? Se é com S, com 2, com C ou com C cedilha? Treinando. A primeira coisa de todas é treinar. Escrever. Quando eu vou pegar meu celular, em vez de eu escrever tudo abreviado, eu vou escrever as minhas palavras inteiras. Se eu não souber como que eu escrevo, eu vou pegar um dicionário. Vou escrever um texto para a língua portuguesa, vou pegar um dicionário, né? Então, fazer o uso dos recursos que vocês têm. O livro de vocês, ele traz regras, né, de identificação, como pensar, ai meu Deus, eu não sei como é que é, bom, mas termina com termina com er, né? Então eu escrevo depois como? É com S, com cedilha? Enfim, tem essas regrinhas, mas o mais importante de tudo não é decorar essas regras, mas sim saber escrever, conseguir escrever, ler. Vocês precisam ler bastante, tá? Na atividade que eu pedi para vocês me mostrarem sobre o que vocês liam, o que vocês gostavam de ler, né? Eu me lembro que o Léo tinha bastante livros mesmo. O Léo tem uma quantidade significativa de livros, e isso é evidente na escrita do Léo, né? É claro que às vezes equívocos acontecem, mas ele está no caminho certo, né? Ele tem livros, ele compra livros, ele lê os livros que ele tem, ele conseguiu me explicar muito bem os livros que ele leu. O Mateuzinho também me mostrou os livros que ele lê. Os livros do Mateuzinho, eles são muito próprios dele, que são livros de futebol, que ele gosta muito de futebol, mas pelo menos ele está em contato com a literatura, ele está conseguindo ler, ele está fazendo uso dos livros para o que? Aperfeiçoar a sua escrita, né? Outro que me mostrou os livros foi o Gui Quadro. Também ele tem livros bem interessantes com relação ao universo, ele gosta muito dessa parte da ciência e da física. E o Gui também ele escreve bem, né? Então, assim, precisa, gente, ler, precisa escrever, né? Precisa ter este contato com a leitura. É muito, muito, muito importante. Então, aqui, gente, eu trouxe no livro 2 de vocês, tem uma tabela bem bacana das ortografias, que fica lá na parte de atividades, tá? Fica no livro de atividades. Então, eu trouxe para vocês outras regras que não estão no livro de vocês, tá? Então, o que diz? Que a gente vai escrever com C ou com C cedilha as palavras que também são de origem tupi e africana, como, por exemplo, paçoca, açaí, miçanga, caçula e piracema, tá? Mas como que eu vou saber se essa palavra é tupi e africana? Conhecimento, gente, né? A escritora Evaristo Conceição, ela é brasileira, ela é uma mulher negra, né? Afrodescendente, e então, às vezes, ela vai trazer coisas da cultura dela. E a cultura dela é africana, né? Que veio com os avós dela. Então, ela vai trazer um pouco dessa vivência dela para dentro do livro, para dentro das suas histórias. Então, como que eu vou saber, gente? Eu vou ler um livro, tá? É conhecimento de vida, isso que a gente chama. Bom, geralmente após ditongo. O que é um ditongo, gente? É quando eu tenho duas vogais juntas. Então, tem exemplo: beiço. Ó, tem ali o ditongo ei, do bei, e depois do bei veio o cedilha. Então, depois do ditongo vem o C cedilha. Depois o que tem aqui? Beicinho. Então, eu tenho o ei aqui, um ditongo, e depois vem o C. Então, o diminutivo de beiço é beicinho. E olha como muda. O meu cedilha cai e eu boto o C. Depois, o louça, ó e o ditongo, vem depois C cedilha. Precaução,
A e U ditongo, depois vem C cedilha. Traição, ó, ditongo, C cedilha. Traiçoeiro, ditongo, ai, depois C cedilha. Calabouço, ditongo ou, depois o C cedilha. E foi-se, eu tenho O e o I, oi, e depois C cedilha, tá bem? Essa regra aqui eu coloquei, né, do livro, de um outro livro que eu tenho, e vocês também têm no livro de vocês, então eu acabei fazendo a colocação dele aqui também, tá? Então, palavras derivadas de vocábulos terminados com tor e to. Não, toritivo, né? Então, quando tenho o canto, né? Eu transformo ele em canção. Então, canção é derivada da palavra canto, né? Então, quando uma palavra é derivada de uma palavra que termina com to, eu coloco o quê? C cedilha. Infrator tem essa palavra aí, infrator, e a infração ela é derivada de infrator. Então, quando eu passo ela para ação, eu coloco C cedilha. Relativo. A palavra derivada de relativo é relação. Relativo termina com tivo, então eu vou colocar um C cedilha. Substantivos terminados em tensão são derivados de verbos terminados em ter. Então, quando tiver um verbo que termina em ter, e a palavra que é derivada desse primitivo aqui, que é manter, então eu tenho que colocar o são. Então, o meu verbo manter, que é a minha palavra primitiva, termina em er. Então, como é que fica? Manutenção, tá? Aqui também. Quando os substantivos recebe são com C cedilha, é porque a minha palavra primitiva ela termina com R, por exemplo, aclamar, aclamação, tá? Alguém pediu para entrar? Sim. Próximo slide, vamos ver. Palavras com S, gente. Então, quando termina com ender e endir. Então, eu tenho ascender, termina com N, der, fica ascensão. Ó, compreender, compreensão, um S só. Pretender, pretensão, um S só. Distender, distensão. Percebam que todas estão terminando com N, D, E e R, que é esse primeiro caso aqui. E aí, como exemplo do NDI, R, NDIR, eu tenho expandir e expansão. Então, toda vez que a minha palavra primitiva terminar com NDER ou NDIR, ela vai ser transformada num substantivo que é escrito com um único S. Tá bem? Quando a palavra ela tiver es ou ense, como por exemplo, português, francês, palmeirense e fluminense, tá? Eu vou colocar um único S aqui, ó. Aqui ele está no final, mas aqui ele está no meio, ó. Tá? Conjugação dos verbos por e querer. Quando eu conjugo eu pus e eu quis, eles terminam com um único S, tá? Então, eu nunca vou escrever quis com Z, porque senão fica quiz, que é aquele jogos de palavras, ou de perguntas, né? É de perguntas, quiz, né? Quando que eu vou colocar dois S's?
Quando os meus verbos terminarem eder ou edir, naquela outra regrinha, acho que é essa aqui, os verbos ele termina com ender, enidir. Agora os meus verbos eles terminam com eder e edir, não é ender e nem enidir, é eder, edir, tá? Então, meu verbo ceder fica cessão, agredir, agressão, proceder, processo, suceder, sucessão, conceder, concessão, progredir, progresso, agredir, agressão, transgredir, transgressão. Tá errado aqui, nem te amando. Transgressão. Muito bem. Tempos verbais, gente. Agora eu quero que vocês falem comigo, tá bom? Que agora nós vamos montar juntos esses slides para não ficar uma aula muito monótona. Tá bom? Vocês estão aí me escutando? Então, professora, pra mim não atrapalhar a aula, eu não vou poder falar por causa que, tipo, estão fazendo obra aqui do lado e tá interferindo muito aqui em casa, por causa que tá fazendo muito barulho. Quem que está dizendo isso? Melissa. Tá bom, Melissa. Então vamos lá. Tempos verbais. Quando a minha ação do meu verbo acontece depois do meu momento de fala. Como é que é esse meu tempo verbal? Ele é presente, passado e futuro. Acontece depois. Hein? Futuro vai acontecer depois do futuro. Futuro. Muito bem. Esse também é do livro 2, tá, gente? Esse conteúdo. Futuro. Então, acontece depois do momento de fala é futuro. Muito bem. Mas a gente sabe que existem dois tipos de futuro, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar alguém de exemplo. O Gui. Pode ser os dois Guis. O Gui irá à praia. Bom, tempos verbais. Acontece depois do momento de fala é futuro. Então, Gui irá à praia. Onde que é o meu verbo? Qual é o meu verbo da frase A? Irá. 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 Qual é o meu verbo da frase B? Hein? Até marquei. Iria. Bom, o Gui irá à praia. O Gui iria à praia. Qual das duas orações a minha ação tem possibilidade de acontecer? A A ou a B? Possibilidade de acontecer é a A. Ah, então tem a possibilidade de acontecer. Vamos esperar digitar. Ai, meu Deus. Tem a possibilidade de acontecer. Muito bem. A B não tem. Opa. Não tem a possibilidade de acontecer.
Alguém me chamou? Quer falar alguma coisa? Sim? Não. Tá bom. Então, eu tenho aqui 2 verbos no futuro e esses 2 verbos no futuro, eles têm funções diferentes, né? Por que eu tenho um verbo irá e iria, se eles dois são futuro? Porque um, ele vai ter a possibilidade de acontecer e o outro não tem a possibilidade de acontecer. É algo que ia acontecer, mas não vai. O Gui irá à praia. Ok, o Gui tá indo pra praia. O Gui iria à praia. Aconteceu alguma coisa que fez com que ele não fosse mais. Então, não tem mais a possibilidade de acontecer. Bom, visto que a gente tem aí 2 ações, 2 sentidos para o futuro, nós temos nomes diferentes para essas ações. Então, quando eu tenho o verbo no futuro e tem a possibilidade de acontecer, eu chamo futuro do. Alguém sabe me dizer? Futuro do. Não? Futuro do presente. E quando eu tenho meu verbo no futuro, mas não tem mais a possibilidade de acontecer, é futuro do Passado. pretérito. Futuro do pretérito. Tia, a sensação só tá mais tão escura com a tua foto. O que foi? A apresentação já tá uma tela escura com a tua foto. Tá todo mundo vendo isso? Então entra e sai, gente. Se der algum erro, vocês entram e saem da reunião. Tá bom, gente? Eu vou tentar atualizar a página. Isso, entrem, saem, atualizem a página, façam o que for preciso. Então temos os tempos verbais. Vimos o futuro, revisamos o futuro. Próximo. Acontece antes do momento de fala é presente, passado ou futuro? Passado. Eu escrevi com letra maiúscula assim. Passado. Ou nós podemos chamar de pretérito. Nos pretéritos, nós também temos 3 tipos. No primeiro, nós vamos colocar uma frase aqui como eu fiz no outro, né? Mesma coisa. Vamos lá. Letra A. Jojo foi ao mercado. B. Jojo não foi, não. Vou escrever outro. O tio saiu da reunião. Quê? O tio saiu da reunião. Tá. Parece que ela realmente foi ao mercado. Comprou uma blusinha nova. Jojo comprava uma blusinha nova. Vamos esperar. Vamos lá.
Bom, gente, então os meus pretéritos acontecem assim. Num, eu vou ter sentido de ação acabada. No outro, sentido de ação inacabada. E no outro, um sentido de ação que está num passado muito distante. A letra C, qual desses sentidos são? A letra C é ação acabada, ação inacabada ou uma ação que está num passado muito distante. Gente, Ótimo. vocês estão me ouvindo todos? Sim ou não? Ô, tia, eu tô caindo toda hora, tia. Eu tô caindo toda hora. Tá, não tem Eu problema. já tô cansado de entrar e sair. Tadinho. Tá bem. Então, Jojo comprara uma Professora, pode repetir? Sim. Jojo comprara uma blusinha nova. Esse sentido é de ação acabada, de ação inacabada ou de uma ação que já aconteceu num passado muito distante. Acho que acabado. Já aconteceu no passado. Comprar é passado. Tá, mas qual dos passados? Que acabou, que não acabou ou é um passado muito distante? Distante? Distante. Passado que acabou. Não, muito distante. Então, ação muito distante. Muito bem. E nessa aqui? É ação acabada, ação inacabada ou uma ação muito distante? Acabada. Oi? Acabada. Não é acabada, é Acabada. inacabada. Ação Inacabada. inacabada, que não terminou. E a primeira é sentido de ação. Qual foi a única que faltou? Acabada. Muito bem. Então, assim, gente, olha. Jojo comprou uma blusinha nova. Ela foi ali no site da Renner, viu uma blusinha que ela gostou e ela comprou a blusinha. Pronto. A ação que terminou. Ela entrou no site da Renner, comprou a blusinha. Pronto. Já na B, a Jojo comprava uma blusinha, ou seja, ela estava fazendo essa compra da blusinha. Então, o sentido da ação ela é inacabada, ela não terminou de fazer a compra, ela comprava a blusinha. A gente pode até acrescentar aqui, Jojo comprava uma blusinha nova quando sua mãe não lhe deu dinheiro, né? Então, a ação desse verbo é de inacabada, ela não acabou a compra, ela não efetuou a compra, ela estava comprando aquela blusinha. Já no último tem Jojo comprara uma blusinha nova. Por que essa ação é muito distante? Porque com relação aos outros verbos no passado, ele é o que está mais distante ainda, tá bom? É o que está mais no passado. Isso aqui já faz, anos que ela comprou uma blusinha nova. Faz tempo que ela não ganha uma blusinha nova, tá? A mãe dela não tá dando dinheiro para ela, acha que ela não merece. Ai, coitadinha, merece sim, tá? Então, faz tempo que ela não compra uma blusinha. Então, é uma ação num futuro bem distante. Quando que a gente encontra esses verbos nesse passado? É quando eu tenho, por exemplo, nos livros de história, falando que Dom Pedro I veio ao Brasil, foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, tá? Como que é o nome desse verbo aqui, gente?
é o pretérito, de ação acabada é o pretérito. Qual é o nome? De ação acabada. Eu tenho pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Esse é o pretérito? Perfeito. Acabada é perfeito. Perfeito, muito bem. Perfeito. Aí. Vou ter que puxar pra cá, senão não vai dar. A lavrinha tá caindo muitas vezes, acho que eu tipo. Tem problema. Esse segundo é pretérito. Porque ação inacabada é pretérito. Qual é o nome? Que tipo de pretérito é esse? Hã? Imperfeito? Imperfeito. E o último é o tipo de pretérito? Qual é? Mais perfeito. Mais que perfeito. Muito bem. Mais perfeito. Então, gente, por que ele recebe esse nome de mais que perfeito? Porque a ação dele, ela está num passado muito distante. Então, ela tá assim, olha, super concluída, entendeu? Enquanto no primeiro a Jojo comprou uma blusinha, bom, a ação terminou. Só que essa, como tá num num passado bem distante, então o pretérito ele é mais que perfeito. Por quê? Porque não tem a possibilidade dele retornar nunca, tá? E o que acontece no momento de fala é o que tipo de presente? Ai, meu Deus, tem a resposta, ainda bem que foi presente. Acontece no momento de fala é o presente. Um pouquinho, que eu tô travando. É o presente. Então, frase para o meu presente. A Amanda está em aula. Opa, aula. Professora. Só um pouquinho. Com seus alunos da 61B. Deixa eu só ver se foi só. Deu. Fala, Tia. Professora. O Guilherme disse que ele não tá conseguindo se aguentar numa aula. Oi? Tá caindo toda hora. Tá, não tem problema. A minha tá caindo, tipo, instantaneamente também. Tá, não tem problema, gente. Vamos seguir a aula aí, tá? Grau do adjetivo, né? Então, Sei não. toda vez que eu uso
um adjetivo, eu posso dar determinados graus para esse adjetivo, né? Então, eu tenho aí, os alunos da 61B são educadíssimos. Então, aí eu tenho o grau do adjetivo no superlativo e eu chamo ele de superlativo absoluto. Ou seja, eles são educadíssimos, não tem nada que seja comparados a eles são absolutos, tá? Depois, os alunos da 61B são muito educados, então eu também tenho aqui não, gente, falta aqui. Um absoluto superlativo, absoluto sintético. Esse aqui, ele também é superlativo, absoluto, mas ele não é sintético, ele é analítico. Então, quando ele for absoluto, eu vou ter, isso aqui é importante, ó. Quando ele for absoluto, vamos botar aqui uma corzinha, um amarelo. Só um pouquinho, gente. Ai, pronto. Então, quando ele for absoluto, eu vou ter ele terminado aqui, ó, com íssimo. Tá? E quando ele for absoluto, eu vou ter... Opa, caiu meu mouse. Eu vou ter... Vamos lá. O muito educados. Eu vou ter o muito junto, gente, ó. Muito educados, tá? O que faz a diferença deles serem sintéticos para analíticos? Bom, num eu vou ter aqui, ó, o adjetivo educados, só que com a terminação íssimos. E o que faz dele analítico é que eu vou ter o educados e mais o muito junto, tá? Num eu vou ter íssimos e no outro eu vou ter muito educados, tá bom? Aqui eu vou escrever de outra, vou botar uma outra cor aqui, peraí. Ó, íssimos para dizer que é sintético. E o muito para dizer que é analítico. Então, no caso, para identificar se ele é absoluto, na primeira frase, eu indico o íssimos e para sintético também é o íssimos, tá, gente? Educadíssimos, belíssimos, calmíssimos, lindíssimos. Tudo termina com íssimos. Isso significa que ele é absoluto e sintético, tá? Então, para identificar se ele é absoluto e sintético, é a terminação íssimos para os dois casos. Já quando ele for absoluto e analítico, eu tenho o muito junto e mais o meu adjetivo. Muito educados, muito lindos, muito belos, muito tudo, tá? Aqui no absoluto e analítico. Bom, aqui quando eu tenho que os alunos da 61B são os mais inteligentes. Volta aqui, pelo amor de Deus.
tô conseguindo. Aqui. Então, ele também é superlativo. Tá? Só que ele vai ser absoluto? Não. Por quê? Porque eu não tenho íssimos e não tenho muito. Eu tenho mais. Ó, os mais. Vou botar de uma outra cor aqui. Vou botar um verde. São os mais inteligentes. Então, eu tenho um superlativo relativo superlativo relativo de superioridade. Por quê? Por que é superioridade? Porque é mais. Então, eles são os mais inteligentes. Relativo ao quem? Ao mundo. E superioridade por quê? Porque são mais inteligentes, tá? Na segunda oração, os alunos da 61B são os menos bagunceiros. Então, eu vou ter aqui os menos na frente de quem? Do adjetivo. Importante vocês sempre lembrarem de que vocês têm que olhar para o adjetivo. Superlativo também. Opa. Relativo de inferioridade. Então, com relação a todos os outros alunos deste universo, vocês são os menos bagunceiros. Então, são inferiores em relação à bagunça a outros alunos. Tá bem? Entendido, gente? É uma coisa boa. Essa inferioridade é boa, né? Tia. Oi. Tia, vamos ali no quadro ali rapidão. Volta rapidão. Fala. Aquele quadro ali é o quadro das 4 mentiras. Ai, para, Felipe. 4 mentiras. Os pecados mortais, professora, você errou. Desculpe. Você está me chamando de mentirosa? Tá gravado aqui, hein? Tenho prova que você está me chamando de mentirosa. Assim, a gente não é tão pior. Gente, olha só. Menos 3 pontos, hein? Amores, olha só, a gente tem poucos minutos, tá? Só falta esse slide mais um pra gente encerrar a aula. Então, vamos lá. Eu acho, né, que é mais um. Grau do adjetivo. Ainda temos outro grau do adjetivo. Então, os alunos da 61B são mais bondosos do que a Annabelle. Então, eu tenho aqui o mais. Opa, vamos lá, vamos grafar. Ixi. Gostaram desse também? Vocês são mais bondosos que a Annabelle? Olha, eu nunca pensei que eu me comparar com o boneco assassino, mas tudo bem. Exatamente, mas... Eu acho que é muito fácil ser mais educado que o boneco assassino. Gente. Professora. Oi. Fala, Não te gente. preocupa, a gente não foge de museu. Tá bem. Olha, a Annabelle fugiu, hein, gente? É o fim dos tempos. A Annabelle fugindo, pandemia, meu Deus. Tá, vamos prestar atenção aqui. Os alunos da 61B são mais bondosos do que a Annabelle. Então, eu tenho aqui os termos mais do que. No meio do mais do que, eu vou ter o nosso querido e maravilhoso adjetivo, tá? E aí, eu tenho quem aqui no final? A nossa linda e magnífica Annabelle. Então, eu tô comparando, eu tô fazendo uma comparação de vocês com a Annabelle, tá? Então, ele é comparativo.
tudo grifado agora. Comparativo. Deixa eu tirar esse grifo aqui. É mais fácil da gente ver. Opa. Mais. Então, é um comparativo de superioridade. Então, eu estou comparando vocês com a Annabelle e vocês são superiores dela. Então, são comparativo de superioridade. Tá? No próximo caso, eu tenho... Deixa eu abrir aqui. Os alunos da 61B são menos bagunceiros do que a Annabelle. Neste caso, eu não tenho mais do que, eu tenho menos do que. Vamos lá, grifar. Menos do que. Menos do que. O meu adjetivo dessa vez não é bondosos, é bagunceiros. Então, bagunceiros. E eu tô comparando vocês ainda com a fujona da Annabelle. Professora. Só um pouquinho, amor. Deixa eu concluir, porque senão a gente não vai ter tempo. Hã? Então, não sei se é, mas vamos lá. Comparativo. No É primeiro... fake news, professor. Ela só vai mudar de caixa mesmo. Vai ficar uma caixa mais segura. Tomara. Não, sério, sem brincadeira. Eu não sei, gente. Eu só escutei algo. Acho que foi meu namorado que me disse esses dias, mas eu nem vi a matéria, na verdade. Ele que me falou. Tinha saído uma notícia. Então, aqui eu tinha mais do que superioridade. Menos do que é inferioridade. Tá? E por último, eu tenho os alunos da 61B. Só um pouquinho, deixa eu terminar. Os alunos da 61B são tão inteligentes quanto o Stephen Hawking. Ah, peguei o Gui Quadro dessa vez, porque o Gui Quadro gosta do Stephen Hawking. São sim, né? Vocês me chamam de mentirosa. Então, o meu adjetivo é inteligentes. Vamos botar aqui de amarelinho, inteligentes. E eu tô comparando vocês com o querido do Stephen Hawking. Tá bom? Então, aqui eu tenho um comparativo de... Não é superioridade, não é inferioridade, é um comparativo de igualdade. Vocês são iguais ao Stephen Hawking. Tá bom? Sim. Gente, faltou um grau de adjetivo aqui. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Faltou o grau do adjetivo normal, que é aquele que eu só tenho o adjetivo sem nenhum complemento junto com ele. Eu não tenho mais do que, menos do que, mais, ou eu tenho o íssimo ou menos, tá? Ele é o normal. O que é o normal? É eu dizer os alunos da 61B são maravilhosos. Tá?
Então, eu tenho aqui somente maravilhosos. Que lindo! Então, eu tenho aqui o meu adjetivo sozinho. Sem ninguém para dizer que são muito maravilhosos, nem são mais maravilhosos do que a Annabelle, nada disso. Vocês só são maravilhosos, o que já é muito bom. Tá bom? E por final, esse é o conteúdo que eu vou cobrar do livro 3 de vocês, que é o sujeito e o predicado. Então, eu não coloquei aqui o predicado, vou ter que colocar como título. Tá quase acabando a nossa aula. Vocês me esperem, se não me abandonem, hein? Sujeito e predicado. Então, o sujeito da oração, neste momento, é o ali da frase, gente. Os alunos escutam Blackpink. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia com sintagma verbal e nominal, né? Eu vou primeiro identificar o meu verbo, que neste caso é o escutam. Vou botar aqui em vermelho, como a gente tem identificado o verbo até agora. O escutam é o nosso verbo. Tá? Eu vou cortar na frente do meu verbo. Vocês estão me escutando, gente? Hoje tá uma loucura, né? Meus cachorros, meus gatos estão tudo berrando hoje. Vamos lá. Então, identifiquei o meu verbo. Vou separar ele, como eu fazia no meu sintagma nominal e sintagma verbal. Vou fazer essa separação. Deixa eu separar aqui. Bom. Então, eu tenho aqui, os alunos escutam Blackpink. Então, identifiquei que o meu verbo é escutam. Na verdade, ainda não gosto de K-pop. É? Quem que gosta? Hein? Tá. Então, assim, eu adoro, gente. Eu adoro Blackpink, 2NE1. Eu adoro essa gente coreana aí. Adoro K-pop. Muito bom. Eu escuto Que legal. agora. Tá, gente. Vamos lá que eu tenho só 2 minutos e ainda tem que fazer chamada. Então, o sujeito da oração, eu vou trocar essa frase para ficar melhor. Então, o SN da oração, qual é? Os alunos. Mas neste momento aqui, ele vai ser o meu sujeito. Tá? E o SV da oração substitui nesse momento o predicado. Entenderam? O predicado. Entenderam, gente? Então, antes, os alunos, para mim, eu chamava de SN, mas agora ele é sujeito. Anteriormente, o meu SV, que é escutam Blackpink, era SV, sintagma verbal. Só que agora eu vou chamar ele de predicado. Então, o SN da oração, neste momento, vou tirar e substituir. Neste momento, é chamado. Neste momento, é chamado. Garganta seca. É chamado de sujeito. O SV
da oração neste momento é chamado de predicado, certo?